Ó, gente, como é que tá aqui em Paulo Afonso? Olha, cerrado de chuva. Final de inverno. Meu pai dizia que quando passa o inverno, que essa chuvinha vem assim, fora de época, chove um pouquinho ali, outro pouquinho acolá, se chamava de cambroeira. Cambroeira quer dizer, é aquele milho que as pessoas plantam por último, que ele não vai para frente, ele fica aquele milhinho pequenininho, entendeu? Por quê? Porque ele encroa. Aí se dá o nome de camboeira. Camboeira. Então a pessoa que é da roça já chega na casa do outro, aí fala: compadre, a chuvinha da cambroeira chegou. Por quê? Porque é só aquela chuvinha. Muita gente chama manga de chuva. Por que manga de chuva? Porque chove em alguns cantos e em outros não. É raro chover geral. Então, fim de inverno, a chuva fim de inverno se chama camboeira. É por causa do milho que encroa e ele não nasce. Por quê? Porque ele vinha saindo bonito. E as experiências do mais velho se ele vem saindo bonito e a chuva não continuou, o inverno foi fraco, aquele milho ele vai atrofiar, vai ficar a cambroeira, beleza? Então, quando se planta milho nessa época, dá chuva pouca, fim de inverno, aí o pessoal diz: olha a chuvinha da cramboeira. Cramboeira. O feijão enguruja. O feijão fica logo engurujado. Ali pode jogar o gado dentro que não dá mais nada. E o milho pode esquecer. Já que vai jogar o gado dentro da roça, já foi o fim da lavoura. Mas tem muita gente que, mesmo a camboeira chegando, mas ele ainda confia. Porque ele tá a roça dele tá numa safra, numa época que com mais um pouquinho dessa chuva ele lucra, né? Ele lucra. Por quê? Porque ele plantou mais cedo. Ele se avexou ou ele teve uma inteligência para plantar mais cedo. Ele se avexou, né? Vamos dizer assim, né? Ele se avexou. Aí o que é que acontece? Então, se ele plantou mais cedo, ele vai lucrar. E se ele plantou tarde, igual o outro, ele vai perder. Porque só vai dar a camboeira mesmo. E a chuva não vai ser que nem aquela chuva. Porque vocês sabem, gente, que a chuva, para dar o legume, tem que ser assim. Durante o dia, chover. Durante o dia, chove. Não, perdão. Durante a noite, chove e durante o dia, sol. É como que a planta recebesse aquela fermentação. Chovendo à noite e durante o dia, sol, aí cada pé de feijão vai dar um saco de feijão. Lá em Triunfo mesmo, meu pai plantou uma vez, uma época, e ele plantou pelos primeiros. E
E ele falou assim, até com uma certa brincadeira, que caiu chuva, ele ia botar o feijão debaixo da terra. Então se deu, deu, se não deu, não deu. Só que ele plantou pouco, e esse pouco que ele deu, que ele plantou, ele lucrou. Agora como foi que ele fez? Muitos vizinhos lá, ainda hoje eles contam essa história, que meu pai lucrou 4 vezes. Por quê? Quando ele começou, o inverno chegou cedo, a chuva. Aí ele plantou. E o pessoal, oxente, rapaz, tu vai perder a semente. Ele disse, tem nada não. Deixa aí, eu não tenho o que fazer, eu tô aí perdido dentro da roça. Eu vou me entretendo aqui. É engraçado demais. Aí ele plantou. Aí o bicho, quando ele chegou num certo limite, meu pai, outro por dentro naquele meio, né? Já viu dizer, plantar com milho na beirada, mas só que ele não plantou o milho, ele plantou o feijão, entre uma carreira e outra. Quando ele chegou no ponto, ele lucrou. Aquele outro já ia na metade. Aí ele plantou outro dentro daquele outro que ele já arrancou. Entendeu? Como é que é a lógica? Aí quando ele foi lucrar o outro já ia chegando no ponto que estava aquele outro segundo. Ele, quando arrancou, já plantou o outro. E nessa brincadeira, ele lucrou 4 vezes o feijão. E foi bom porque o inverno ele se estendeu mais um pouquinho. Aí deu tempo ele plantar a 4ª vez. Ele disse, agora esse daí já tá certo, essa semente aí ele vai perder, porque já tá chegando na camboeira da chuva e não vai dar tempo. Mas o que? Oxe, menino, era Jesus olhando para meu pai, e meu pai confiando e trabalhando, lucrou 4 vezes feijão em um inverno. Ele lucrou com 4 vezes. Ainda hoje tem alguns amigos dele lá que assistiu ele fazendo essa plantação e disse, mas rapaz, tal tempo você era nós mangando de você plantando feijão entre uma carreira e a outra, né? E quando lucrava uma, plantava dentro daquela outra carreira, entre uma e a outra, e arrancava um e plantava outro, e arrancava um e plantava outro, e terminou você lucrando o feijão 4 vezes em um inverno. Aí que meu pai tinha um negócio dele bater o pé ou então bater a mão no bolso, né? Mas aqui dali queria dizer, sabe o quê? Queria dizer o seguinte, ele queria dizer assim, você não confia, eu sou eu. Claro, cada um é cada um, é. Meu pai, eu sempre falava assim, nos cantos que eu chegava, quando ele vivia ainda no meio da gente, eu dizia que meu pai era uma pessoa muito sábia. Por quê? Porque meu pai, ele tinha umas experiências com o tempo que você ficava incrível com a maneira dele falar e explicar a natureza do tempo. Meu pai era uma figura retada. Não é porque era o meu pai, não, tem nada a ver. Eu conheço outras pessoas também que é um senhor, já com uma idade bonita, né? Uma idade legal. E é muito gostoso a gente parar para ouvir a história que eles contam. A sabedoria que eles tinham de trabalhar de acordo o tempo. Trabalhar de acordo com o tempo. Por quê?
Porque naquele tempo eles tinham uma visão com as estrelas, com o sol. De acordo com o sol nascesse, aquelas espadas, meu avô chamava as espadas. Olha o céu como tá aquelas espadas que faz aquelas coisas assim bem bonitas, né? Até que a gente quando vê aquelas coisas assim bonitas, assim, ao redor do sol e tal, ele dizia, vai ser bom para chuva, vai ser médio, vai ser mais ou menos. Então as pessoas tinham eu acho que tinha mais assim, uma aproximação com Deus, né? Eles conversavam com Jesus, né? Então o pessoal antigamente eles eram muito sábios. Eles estudavam o tempo e de acordo até da maneira que o vento vinha, eles conheciam, né? Eles conheciam. Muita gente ficava olhando para a lua, algumas estrelas. Não sei, mas uma época eu vi um senhor explicando as estrelas como era, se era bom, se era ruim para chuva. Outros conheciam devido à lua, outros conheciam quando a lua 4 horas da manhã, que ele se levantava, olhava para a lua, 4 horas da manhã e dizia, rapaz, vou cortar a terra, que o inverno vai ser bom. Quer dizer, tudo era uma experiência boa. Então hoje eu estava conversando com o Zé Mago e eu até falei, comentei essas coisas assim, bonitas, né? Essas coisas boas. E Zé Mago disse, é isso mesmo. Primeiro a gente trabalhava dessa forma. Mas hoje não, hoje tudo, o celular é quem diz tudo. Você quer saber o dia que vai chover, o que não vai chover? Pergunta o celular que ele vai dizer. Mas tá bom. Gente, que Deus abençoe. Um videozinho aí falando aí, a chuvinha que caindo, ó. A cramboeira. É aquele milho que nasceu, mas não vai dar nada. Só uma palhinha pouca para o gado. É isso aí. Mas de qualquer forma aproveita, né?